Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema de direito empresarial que, olha, parece básico, mas aonde muito candidato bom escorrega na hora da prova. Sabe aquela mania que a gente tem de usar empresa, empresário, estabelecimento, como se fosse tudo a mesma coisa? Pois é, no dia a dia, tudo bem, mas na prova, essa confusão pode custar caro. Então, bora organizar esses conceitos de uma vez por todas. E para guiar nossa conversa, a gente vai usar uma fonte de altíssima confiança. Toda essa explicação aqui é baseada no Caderno de Estudos número 4 do projeto ENAC Turbo, que foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa. Ou seja, é a base que a gente precisa para ter um entendimento sólido e definitivo sobre o assunto. E para a gente já começar a esquentar os motores, fica a pergunta que resume o nosso desafio de hoje. Pensa aí, quando a gente olha para a padaria da esquina, sabe? Com aquele cheirinho de pão quente, o movimento de gente entrando e saindo, o que a gente está vendo juridicamente falando? Aquilo é a empresa, é o empresário ou é o estabelecimento? Essa distinção, gente, é o ponto de partida para dominar a matéria. E qual que vai ser o nosso roteiro para chegar nessa clareza toda? Bom, a gente vai começar falando dessa confusão comum, depois vamos entender a solução clássica de um cara chamado Askini, daí a gente vai separar direitinho o que é sujeito, objeto e atividade. Depois vamos focar naquelas distinções que são cruciais para a prova, analisar como funciona o três-passe e, no final, fechar com um mapa mental para gabaritar qualquer questão sobre isso. Vamos nessa? A chave para resolver essa confusão toda, essa polissemia, ou seja, os vários significados que a palavra empresa tem, vem lá da doutrina clássica. O jurista italiano Alberto Askini, ele bolou uma teoria que basicamente desmonta o fenômeno empresarial em várias partes. E é essa teoria que o nosso Código Civil de 2002 usa como base para colocar ordem na casa. O que o Askini fez foi genial. Ele nos deu 4 lentes diferentes para a gente analisar a mesma coisa. Pensa assim. O perfil subjetivo foca no quem, ou seja, no titular, no empresário. O perfil objetivo foca no o que, nos bens, no patrimônio que forma o estabelecimento. O perfil funcional foca no como, na atividade em si, que é a empresa. E tem também o perfil corporativo, que hoje é mais ligado ao direito do trabalho e olha para a organização das pessoas. Essa decomposição é o que vai trazer a clareza que a gente precisa. Bom, a partir dessa teoria do Askini, o nosso direito empresarial moderno se concentra em 3 desses perfis, que são a base de tudo. Agora a gente vai fazer uma separação cirúrgica entre o que é sujeito, o que é objeto e o que é atividade. Entender isso aqui é o alicerce para todo o resto que a gente vai construir. Primeiro, o sujeito. Quem é o protagonista dessa história? É o empresário. De acordo com o artigo 966 do Código Civil, o empresário é a pessoa e, atenção, pode ser tanto física, como um empresário individual, quanto jurídica, tipo uma sociedade, que exerce a atividade. É simples, ele é o quem faz. Então, a padaria do Zé LTDA, com seu CNPJ bonitinho, é a empresária, a pessoa jurídica. Agora atenção máxima, porque este é o ponto que mais gera confusão. Tecnicamente, juridicamente, a empresa é a atividade. É o fazer, é a ação de produzir pão, de vender café. É a circulação dos bens e serviços de forma organizada. Pensa comigo, a empresa não é uma pessoa, ela não tem CNPJ, ela não tem patrimônio. Empresa é o movimento, é o verbo, é a dinâmica do negócio acontecendo. E, finalmente, o objeto. O que o empresário usa para poder exercer a empresa, a atividade. Aí sim entra o estabelecimento. Lá no artigo 1142, a lei diz que ele é o conjunto de bens. E aí entra tudo, tanto as coisas físicas, corpóreas, como o imóvel, o forno, as máquinas, quanto as coisas que a gente não pega, os bens incorpóreos, como a marca, o ponto comercial, a clientela. Então, respondendo à nossa pergunta inicial, a padaria, aquele lugar físico com tudo dentro, é o estabelecimento. Esse quadro aqui resume tudo visualmente. Mas o pulo do gato, a virada de chave, está na coluna natureza jurídica. Olha só, a empresa é um fato, é uma atividade. O empresário é um sujeito de direito e o estabelecimento é um objeto de direito. A sociedade, por sua vez, começa como um contrato, mas depois que é registrada vira uma pessoa jurídica, que vai ser a empresária. Entender essas naturezas diferentes é o segredo, porque é daí que saem todas as consequências legais e práticas. Beleza. Com a base teórica bem sólida, vamos agora para os pontos que as bancas de concurso amam explorar para testar quem está atento de verdade. É aqui que a teoria vira ponto na prova. Vamos dar uma olhada nas pegadinhas mais clássicas. Uma distinção que sempre aparece é entre sociedade empresária e sociedade simples. O que diferencia as duas? A atividade que elas exercem. Mas por que isso importa tanto? Porque o regime jurídico de cada uma é completamente diferente.
Uma sociedade empresária que se registra na junta comercial está sujeita à lei de falências, pode pedir recuperação judicial. Já a simples, que se registra no cartório, não. A responsabilidade dos sócios pode mudar completamente. É uma bifurcação que define todo o destino legal daquele negócio. E aqui está uma das pegadinhas mais elegantes, como o professor Lessa sempre destaca. Numa sociedade limitada, por exemplo, os sócios são os donos, os investidores, mas eles não são, tecnicamente, empresários. O empresário, o sujeito de direito, é a própria pessoa jurídica, a sociedade. Qual a consequência prática disso? É que os credores do negócio têm que cobrar da sociedade, do patrimônio dela. O patrimônio pessoal dos sócios, em regra, fica protegido. Esse é um conceito-chave que separa o amador do profissional. Ok, vamos avançar. E se o dono da padaria quiser vender o negócio todo? Passar ao ponto, como se diz por aí. O nome jurídico para a venda do estabelecimento empresarial é trespasse. E muita atenção, não é só uma venda de cotas da sociedade, é a transferência de todo aquele complexo de bens organizado que a gente viu lá atrás. E para essa venda do estabelecimento valer contra todo mundo, a lei exige um ritual. Não é de qualquer jeito. Primeiro, tem que formalizar, contrato escrito. Segundo, tem que dar publicidade, para todo mundo ficar sabendo, registrar na junta comercial e publicar na imprensa oficial. Terceiro, um ponto muito importante, a proteção dos credores. Se o vendedor ficar sem grana para pagar as dívidas depois da venda, os credores precisam concordar com o negócio. E, por fim, a proteção do próprio negócio, a regra de não concorrência. E aqui, pessoal, anotem bem esse número, 5 anos. Isso cai demais em prova. O artigo 1147 do Código Civil diz que se o contrato não falar nada diferente, quem vende o estabelecimento fica proibido de fazer concorrência com quem comprou pelo prazo de 5 anos. Por quê? Para proteger o valor do negócio que foi comprado, principalmente o aviamento, que é a capacidade de gerar lucros, que é o bem mais valioso do estabelecimento. Certo. A gente passou pela teoria, pelos detalhes práticos, pelas pegadinhas. Agora, o mais importante, vamos consolidar tudo isso num mapa mental definitivo. Essa aqui é a síntese final para fixar esses conceitos de uma vez por todas na memória de longo prazo. O ponto crucial é este aqui. Para simplificar de vez, empresário é o sujeito, é o quem faz. Empresa é a atividade, é o que faz. Estabelecimento é o objeto, é o que se usa para fazer. E a sociedade é o contrato, é como a gente se organiza para se tornar o sujeito. Se você associar cada termo a essa palavra-chave, nunca mais vai confundir. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Com esses pilares conceituais bem firmes, a base para a gente avançar em temas mais complexos como títulos de crédito e falência está construída. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!